Olá, estudantes! Vamos continuar nosso aprendizado falando do capítulo 6 sobre as reações orgânicas. As reações orgânicas são das mais importantes, pois as maiorias das reações que são promovidas aí em indústrias químicas são reações do tipo orgânicas. As reações que nós estudaremos serão as de adição, substituição, eliminação, oxidação e redução, esterificação, saponificação, transesterificação e compostos de Grignard. Assim sendo, começaremos falando aí sobre as reações de adição aqui na página 141. O que são reações de adição? Elas têm aí como principais características acontecerem aí com os compostos insaturados, onde são incorporados átomos ou grupo de átomos às ligações duplas ou triplas. Então, temos aqui como exemplo um grupo, um composto insaturado, nesse caso aqui com uma ligação dupla, reagindo com A e B, formando aqui o mesmo composto, que agora será saturado apenas com ligações simples, e onde havia a ligação dupla, em cada um desses carbonos se ligará o composto A e o composto B. Vamos à página 142. Os hidrocarbonetos do grupo dos alcinos, alcadienos, sofrem reação de adição, bem como as cadeias instáveis de ciclanos de 3 e 4 carbonos. Em condições energéticas, os aromáticos, lembrando lá do benzeno, o anel aromático que possui 6 carbonos ligados entre si e com duplas ligações alternadas e ressoantes, também pode sofrer reação de adição. E aqui está os tipos de reações de adição. E entenderemos cada um deles. Hidrogenação catalítica, ou método de Sabatier-Sanders, halogenação, adição de ácido halogenídrico, hidratação de alcenos e alcinos e outras adições. Começando aqui por hidrogenação catalítica. Esse tipo de adição consiste aí na adição de gás hidrogênio a hidrocarbonetos insaturados, em presença de catalisadores apropriados, como níquel, platina ou paládio. Aqui temos esse exemplo do eteno. O eteno é um hidrocarboneto com dupla ligação que, reagindo aqui com o gás hidrogênio, H ligado a H, em presença de níquel, que é o catalisador, ou seja, que irá promover essa reação com menos gasto de energia sem ser consumido, e irá produzir aqui o etano. O que aconteceu? Aqui onde eu tinha uma dupla ligação, ela se rompeu, deixando livres uma ligação para cada um dos dois carbonos, onde se ligaram aqui cada um dos hidrogênios que antes estavam unidos, formando o gás hidrogênio. Eteno se transformou em etano. A B, halogenação. Halogenação, como o nome sugere, está falando aí na adição de halogênios. Os halogênios lá do grupo 17. É a reação de adição de halogênios lá da família 17, né? O fluoro, o cloro, o flúor, o bromo e o iodo. O astato aí aparece em menor quantidade e ele também é muito instável. Então, se você pegar lá a sua tabela periódica, olhar lá no 17, você vai ver que o astato também aparece. Porém, como ele existe em pouquíssima quantidade no nosso planeta e em menor ainda quantidade dele entre si, reagindo entre si de forma estável, então nem se considera halogenação com a presença do astato. E esses halogênios
são adicionados então a hidrocarbonetos insaturados, os cíclicos ou aromáticos, formando sempre um derivado de tetra ou hexahalogenado. Aqui temos alguns exemplos. O propeno mais o gás cloro, Cl2, que vai formar aqui o 1,2 de cloropropano. Vamos entender o que está acontecendo? Aqui nós temos o propeno, 1, 2, 3 carbonos, né? E contando aqui da forma correta, que seria contra a leitura, o primeiro carbono possui uma dupla ligação. Essa dupla ligação, durante a halogenação, ela é rompida, deixando aqui duas ligações livres, duas valências livres, uma para cada carbono. O gás cloro, que é o Cl2, ele se rompe e cada um dos cloros, cada um desses átomo cloro, se ligará à valência livre de cada um dos carbonos. Assim, a halogenação, formando aqui o 1,2 de cloropropano. Aqui nós temos mais duas reações com o propino. Porém, perceba que houve um erro aqui na nossa apostila, pois a reação é o propino mais o Br2, formando 1,2 de bromopropeno. E aqui temos na equação o propeno mais o ácido clorídrico, formando aqui o cloropropano. E o correto seria conforme eu fiz aqui. Veja que essa aqui é a equação incorreta. Propeno mais o ácido clorídrico formando o 2-cloropropano. Aqui sim, nós temos o propino mais o Br2 formando o dibromopropeno. O propino possui aqui três ligações. Uma delas vai ser rompida, e aonde os dois bromos, cada átomo de bromo, irá se ligar a elas. Aqui terá uma homólise, né? Haverá uma quebra igual, onde cada um dos dois átomos de bromo permanecerá com seu elétron e se ligará aos átomos de carbono, formando aqui 1,2 de bromopropeno. Na segunda reação, onde o propino reage com 2Br2, formando 1,1,2,2 tetrabromopropano, também está incorreta. Por quê? O propino reagindo aqui com ácido clorídrico, formando o cloropropeno. Perceba que estamos falando do propino mais o Br2, né? E não ácido clorídrico, como está aqui na equação. E também, aqui, se contarmos as ligações do carbono, esse carbono estaria com 5 ligações. 2 do hidrogênio, com mais o outro hidrogênio, 3. E com mais duas duplas, 5. Então, está errado. O correto, né, fazendo essa comparação, aqui está o errado, o correto é dessa forma. Propino, aqui temos ele, propino, mais 2Br2, né, que irá formar aqui o 1,1,2,2, 1, 2, 3, 4, por isso tetra, bromo, propano. Dando sequência, temos aqui o propadieno. Lembre-se aí que o propadieno é quando há essas duas duplas, mais 2Cl2, duas moléculas de gás cloro, formando aqui o 1,2,2,3 tetracloropropano. Então, perceba que cada uma dessas duas duplas ligações tem uma ligação aqui, né, cada uma delas rompida, ficando apenas ligações simples. E onde essas ligações são rompidas, é adicionado aqui os halogênios. Temos aqui também o ciclopropano mais o cloro, que irá formar o dicloropropano, e deixa de ser uma cadeia cíclica e passa a ser uma cadeia aberta. E aqui temos o benzeno, em que a quebra de cada uma das duas, no caso de cada uma das ligações duplas, ficando apenas ligações simples. Então,
cada átomo de cloro sobrará aí uma valência para poder fazer ligação. Haverá aí 6 substituições, né? Então, formará aqui esse pequeno monstrinho aqui que a gente está vendo do lado, né? Evidenciando todas as ligações, onde cada carbono tem ligado a ele um hidrogênio, um cloro e 2 ligações com outros carbonos, formando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaclorociclohexano. Dando sequência, vamos falar agora sobre a adição de ácido halogenídrico. Lá na página 143, o ácido halogenídrico são ácidos aí formados com halogênios, né? Representado aqui por HX, onde você tem um hidrogênio ligado a um X que representa aqui os halogênios, o flúor, o cloro, o iodo. E a reação que ocorre entre os hidrocarbonetos insaturados e os ácidos halogenídricos. Nesse caso, o hidrogênio deve ser adicionado ao carbono mais hidrogenado, de acordo com a regra de Markovnikov. Esse russo aqui, o Markovnikov, que disse o seguinte, né, que na adição de um haleto de hidrogênio, ou seja, você tem ali um halogênio ligado a um hidrogênio, ele se rompe, por exemplo, o cloro e o hidrogênio estão ligados, formando aí o ácido clorídrico, ao rompimento, e o hidrogênio vai se ligar ao hidrogênio mais hidrogenado da cadeia. Como assim? O hidrogênio vai se unir ao carbono que tem mais hidrogênios. E o outro elemento, o halogênio, vai se ligar ao outro carbono. Vamos dar uma olhada para a gente entender? Temos aqui o propeno. Perceba que o carbono número 2, ele tem um hidrogênio só, enquanto o carbono número 1, ele tem 2 hidrogênios. Dessa forma, esse carbono aqui, que eu estou chamando de número 1, ele é mais hidrogenado. Quando há o rompimento aqui dessa ligação, sobrando uma valência livre para cada um desses carbonos fazerem ligação, e quando há o rompimento aqui do hidrogênio com o cloro durante a reação, o hidrogênio irá se ligar a quem? Bom, irá se ligar ao carbono número 1, porque ele é o mais hidrogenado. E é isso que Markovnikov nos diz aqui em sua regra. Aqui na reação do propino com o ácido clorídrico, formando o 2-cloropropeno. Temos aqui o propino. Qual que é o mais hidrogenado? Bom, devemos lembrar que vai ser rompido sempre aí primeiro as ligações insaturadas. Por quê? Os elétrons das ligações π são mais fáceis de se romperem as ligações, eles têm uma facilidade maior de ter a ligação rompida do que de uma ligação sigma, uma ligação do tipo simples. Aqui, rompendo esta ligação, juntando aqui o hidrogênio que está ligado ao cloro no ácido clorídrico, ele só pode ir aqui para o carbono número 1, que é o único que tem hidrogênio, então é o mais hidrogenado. E é o que aconteceu nessa equação, e indo o cloro para o outro carbono. Perceba que aqui também há um errinho. Por quê? Da forma que está aqui, este carbono teria uma ligação com o outro carbono, com o carbono número 3, 2 com cloro, 3, 4 com a dupla e 5 com esse hidrogênio aqui que não existe, tá? Então, esse hidrogênio aqui não existe. Aqui, o 1,2-butadieno mais o ácido bromídrico, o HBr, formando o 2-bromo-2-buteno. Aqui nós temos o 1,2-butadieno, porque lembra que a terminação dieno significa que há duas duplas. Aqui o ácido bromídrico. Aonde que esse hidrogênio irá? Ele irá, segundo Markovnikov, ele irá aqui por carbono mais hidrogenado. Então é o número 1. Aqui é para onde ele veio. E o bromo irá para o carbono menos hidrogenado. No caso, aqui o número 2. Ciclobutano
mais o ácido bromídrico, formando aqui o 1-bromo-butano. E nesse caso, para onde que ele virá? Como é um ciclo e todos os carbonos aqui possuem 2 hidrogênios, não há diferença. Qualquer uma das situações aqui, ele estará correto, formando aqui o 1-bromo-butano. Reação aí de hidratação de alcenos e alcinos. São reações que consistem na adição de água. Aqui a água, você tem que entender que ela irá ser quebrada em um hidrogênio e uma hidroxila, um OH. Há hidrocarbonetos como alcenos e alcinos na presença de catalisadores em meio ácido. Forma-se sempre um álcool com os primeiros e um enol com o segundo. Esse enol se tautomeriza em aldeído ou cetona. Tautomerização. Vamos lembrar lá que tautomerização é o processo aí de mudança, é um processo dinâmico, onde há o equilíbrio e a mudança de grupos funcionais, tá? É um tipo aí de isomeria e ficará aí entre aldeído ou cetona. Temos aqui o eteno mais a água, formando etanol, um álcool primário. Aqui temos o eteno. Ó, esse hidrogênio vem aqui e a hidroxila no outro, formando aqui, como os dois carbonos possuem aí a mesma quantidade de hidrogênios, formando aqui o etanol. Então, o eteno foi transformado em etanol. Aqui, o propeno mais água. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3 carbonos, prop. Temos aqui uma ligação dupla, então eno, propeno, mais água. Vai quebrar essa ligação insaturada aqui e será adicionado um hidrogênio e uma hidroxila. Temos aqui o 2-propanol, que é um álcool aqui do tipo secundário. Por quê? Porque o carbono aonde a hidroxila se ligou é um carbono do tipo secundário. E no primeiro caso, primário, porque aqui só há carbonos primários no etanol. Aqui, na sequência, o exemplo do propino mais água, formando o isopropanol. E há o processo aí de tautomeria, onde o propanol pode se transformar em propanona. Vemos aqui o propino, uma ligação tripla, vai ser unido aqui à água. O hidrogênio será ligado aqui ao carbono número 1 e a hidroxila ao carbono número 2, e essa ligaçãozinha tripla aqui, a primeira, deixa de existir. Então, forma-se aqui o isopropanol. Perceba que aqui nós temos a hidroxila, que veio para cá, e aqui o hidrogênio, que veio para o carbono aqui número 1. Mas o propenol, o isopropanol, pode mudar de função, se transformando aqui em propanona. Então, é um isômero, pois esse hidrogênio que está aqui, ele pode se ligar ao carbono número 1 e o oxigênio passa a ter uma ligação dupla. Então, você terá aqui a propanona. Temos também o butadieno mais o Br2, formando o 1,4 de bromo 2-buteno. Aqui, butadieno. Por que but? Porque temos 1, 2, 3, 4 carbono. Então, é met, et, prop, but. Dieno, porque nós temos duas ligações duplas nesse composto. E 1, 3, porque as ligações duplas estão entre o carbono, a partir do carbono 1 e a partir do carbono 3. E é um eritreno. Por que é um eritreno? Porque essas ligações duplas são alternadas. Ao se ligar com o Br2, quebra-se cada uma dessas ligações duplas das extremidades, aonde são ligados aqui os bromos. E, como há uma ressonância aqui dos elétrons π, eles mudam então, a ressonância, eles mudam aqui o carbono ao qual eles estavam ligados, formando uma ligação dupla aqui entre o carbono número 2 e o número 3. Agora temos aqui o 1,4 de bromo 2-buteno. E
ainda as outras adições. Na página 145, monoidratação de nitrilos. Os nitrilos aí é o grupo também chamado de cianetos, né? Onde temos aí o carbono com uma tripla ligação com o nitrogênio. Olha aqui o exemplo. Esse carbono está ligado com esse nitrogênio por uma tripla ligação. Mais água, formando aqui um iminoálcool, que é estável e fica em processo de tautomeria com amida, que é mais estável. Tautomeria, vamos lembrar lá, que é um tipo de isomeria que ela é dinâmica, onde um composto se transforma em outro, porque há mudança de posições aí das ligações e a mudança dos grupos funcionais. Aqui nós temos um etano-nitrilo, mais a água. Perceba que o hidrogênio se ligou aqui ao nitrogênio e a hidroxila se ligou ao carbono, formando aqui um iminoálcool, que é mais estável do que a amida. Assim, há essa tautomeria, essa mudança aqui de ligações, formando uma dupla com o oxigênio e o hidrogênio, que sabe que o oxigênio se ligou ao nitrogênio, formando aqui o grupo amida. Adição de HX. Vamos lembrar o que é HX? É o hidrogênio ligado aos halogênios. Então, a adição aqui de haletos orgânicos a hidrocarbonetos em presença de peróxido. Temos aqui o propeno, o peróxido de hidrogênio, né, que é a água oxigenada, que atuará como um catalisador, permitindo que a reação ocorra sem ela ser consumida, formando um bromo-propano. Perceba, temos aqui o propeno, uma das duplas ligações é rompida, liga-se o hidrogênio ao carbono central e o bromo ao outro carbono. Perceba que agora, havendo esse catalisador, o hidrogênio não foi para o carbono mais hidrogenado e foi ao contrário para o outro, menos hidrogenado. E essa é a regra de Karash. Ao adicionar haletos de hidrogênio, principalmente o ácido bromídrico, a hidrocarbonetos em presença de peróxidos como catalisador, ocorre a inversão da regra de Markovnikov. É o chamado efeito Karash ou regra de Karash, segundo a qual o hidrogênio será adicionado ao carbono menos hidrogenado. Então aqui nós temos um exemplo da regra de Karash. Adição eletrofílica ou eletrófila ocorre em hidrocarbonetos onde o reagente de carga positiva, eletrófilo, é adicionado primeiro ao hidrocarboneto. Então, você terá um com carga positiva que irá ser adicionado primeiro ao hidrocarboneto. Vamos ver esse exemplo do propeno com o cloro. Nós vemos aqui que o cloro já está aqui com um certo desbalanceamento de carga, ou seja, um dos átomos cloro está mais negativo que o outro. Lembra lá dos efeitos de polo? Pois bem, um desses cloros aqui atraiu, em certo momento, os elétrons da ligação entre eles, os dois elétrons, o par eletrônico, para mais próximo dele. Então, o outro ficou mais positivo. Esse que ficou mais positivo é um eletrófilo, ou seja, ele tem a atração por elétrons. E como é fácil romper a ligação π da ligação dupla, ele vai atacar o elétron aqui da ligação dupla. Então, ele se desliga do cloro, que está com o elétron dele, e se caminha aqui em direção a ele. Nesse caso, nós temos aqui a formação de um carbocátion. O que é um carbocátion? Nesse caso aqui, esse carbocátion, ele tem carga positiva e não negativa, né? E ele se liga a esse carbocátion e o outro cloro se liga ao valência que sobrou desse carbono que está representado aqui, formando esse composto. E olha que interessante, esse composto aqui, ele tem uma configuração do tipo trans,
ou seja, um cloro em cada uma das extremidades, em cada uma aí das extremidades da molécula, né? Estão em posições opostas, porque a formação trans ela é mais estável do que a formação cis. Adição nucleofílica ou nucleófila. Aí é o contrário da eletrófila. Enquanto a eletrófila, o composto que ficou mais positivo é que ataca a ligação, a nucleófila é o que está mais negativo. Ocorre comumente em compostos carbonilados ou nitrogenados, em que o reagente nucleófilo de carga negativa, então que tem atração por positivo, é adicionado primeiro ao carbono ligado ao oxigênio ou nitrogênio. Veja como se comporta um aldeído ou cetona quando em contato com o ácido cianídrico. Primeiramente ocorre uma cisão heterolítica. Cisão heterolítica quer dizer que há uma quebra aqui desse ácido, porém não é uma quebra onde cada um dos compostos fica com seus elétrons, e sim o hidrogênio perde o seu elétron, enquanto o carbono com o nitrogênio fica com ele. Então é uma quebra heterolítica, onde uma das partes fica com diferentes números de elétrons. E o que acontece? O ataque nucleófilo ao carbono polarizado. É o primeiro aqui. Quem tem atração aqui é o nucleófilo, o que está com sinal negativo, é que vai atacar. E depois o ataque eletrófilo. Aqui temos alguns exercícios para estarmos realizando. Ok? Leiam certinho o plano de aula dessa semana. E vamos dar sequência, falando aí de reações de substituição na página 148. Nas reações de substituição, ocorre a troca de um átomo de hidrogênio do hidrocarboneto por outro átomo do grupo de átomos, principalmente hidrocarbonetos saturados, os alcanos, ciclanos a partir de 5 carbonos e aromáticos. No caso, temos aqui como exemplo o metano, que irá reagir com o Cl2. Perceba que um dos cloros se unirá a um hidrogênio, formando o ácido clorídrico. E o outro substituirá aonde esse hidrogênio estava, formando o clorometano. Aqui no benzeno, temos algo parecido, onde o ácido nítrico irá liberar um hidrogênio e um oxigênio, que se ligará ao hidrogênio que estava aqui no benzeno e formará água. E o grupo amino, o NO2, se ligará ao benzeno, formando o grupo nitro, né? Se ligará ao benzeno, formando o nitrobenzeno. As reações de substituição podem ser halogenação, nitrato, sulfonação, alquilação, acilação, dirigência nos compostos aromáticos. Primeiro, vamos ver a halogenação. É a reação em que os halogênios, em forma de substâncias simples, substituem hidrogênios dos hidrocarbonetos, formando um derivado halogenado e um ácido halogenídrico. Então, temos aqui, como primeiro exemplo, o etano, que reage com o cloro. Vemos que há a formação do cloroetano e o ácido clorídrico. Então, o que será que aconteceu? Vemos aqui que antes, no etano, temos esse carbono ligado a 3 hidrogênios. Um desses hidrogênios se desliga do primeiro carbono e vai se ligar a um dos cloros, formando o ácido clorídrico. O segundo cloro vai tomar o lugar do primeiro hidrogênio, então substituindo ele. Aqui temos o benzeno, formando aqui o bromobenzeno e não bomobenzeno. Há um errinho de digitação aqui. O benzeno tem aqui um dos seus hidrogênios que é substituído por um dos bromos. E esse hidrogênio se liga ao segundo bromo que sobrou aqui do BR2, formando o ácido bromídrico.
Ciclo pentano. Então, temos aqui uma ligação, um hidrocarboneto que tem 5 carbonos ligados, né, em um círculo. E formará aqui o clorociclopentano. De que forma? Um desses hidrogênios, nesse caso esse aqui, foi substituído por um cloro, formando o ácido clorídrico também. Há uma ordem de reatividade. Como saber qual dos carbonos que vai promover aí a substituição? Então, é sempre da seguinte forma. Quando o hidrocarboneto apresentar carbonos primários, secundários e terciários, a substituição do hidrogênio ocorrerá preferencialmente num carbono mais reativo, ou seja, primeiramente substitui o hidrogênio do carbono terciário. Mas por que o terciário é mais reativo? Lembre que o carbono ele tem diferença aí, ele atrai com mais força o par eletrônico da ligação com o hidrogênio do que o hidrogênio para si. Se você tem um carbono do tipo primário, você tem ali 3 hidrogênios ligados a ele e esse carbono apenas a um outro carbono. Então, a força de atração que esse carbono exerce nos 3 pares eletrônicos que ele compartilha ali com os 3 hidrogênios está distribuída entre esses 3. Enquanto que num secundário, você tem apenas 2 hidrogênios ligados e esse carbono está ligado com outros 2 carbonos. Então, a força é distribuída apenas em 2. Então, é maior, ele atrai com mais força esses pares eletrônicos. E um terciário, você tem um carbono ligado a 3 outros carbonos e uma única ligação com o hidrogênio. Então, toda a sua força de atração ao par eletrônico está para uma única ligação. Então, é mais fácil dele estar rompendo essa ligação com o hidrogênio, né, ficando com o par eletrônico para ele e o hidrogênio se destacando como o cátion hidrogênio, o H+, sem o seu elétron. Temos aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui o propano. O propano reagindo aqui com água e formando o isopropenol. E a substituição, o desligamento aqui da ligação tripla, ligando a hidroxila ao segundo carbono e o hidrogênio ao primeiro. E há o processo aqui de tautomeria, que pode formar também a propanona. Seguindo para a página 150, temos a nitrilação. Consiste da substituição do hidrogênio do hidrocarboneto pelo radical nitro, proveniente do ácido nítrico. Aqui temos o exemplo de ácido nítrico, que pode ser representado como HNO3 ou HONO2. Vamos entender o porquê que ele pode ser representado dessa forma. Porque em presença de ácido sulfúrico quente, formando nitro composto. Então, quando você põe um ácido sulfúrico quente, que funcionará aí como um catalisador, junto ao ácido nítrico, você pode estar formando, permitindo aí a nitrilação. Temos aqui o etano, e olha o porquê dessa forma de representar o ácido nítrico, HONO, para você entender que o HO do ácido nítrico se liga ao H aqui do hidrocarboneto, formando uma molécula de água, HO, mesmo que H2O. E sobra aqui o radical nitro, NO2, que se ligará ao etano, formando aqui o nitroetano. Aqui o mesmo exemplo, só que agora, ao invés de etano, é o benzeno. Então, junto com o ácido sulfúrico quente, formará aqui o nitrobenzeno. O ciclo hexano, que junto com o ácido sulfúrico quente, mais o ácido nítrico, formará o nitrociclohexano. Há ainda o processo de sulfonação. Sulfonação é a reação aí com ácido sulfúrico, aonde haverá aí a substituição de um hidrogênio pelo grupo sulfônico, que é o SO3H. Qual que é a forma do ácido sulfúrico?
H2SO4. E qual que é o grupo sulfônico? SO3H. Então, o que sairá desse ácido sulfúrico? Um OH, uma hidroxila, né? Sobrando aqui o SO3H, que é o grupo sulfônico. Vemos aqui o propano, mais o ácido sulfúrico, que está representado desse modo, para percebermos aqui que esse OH, essa hidroxila, sairá dele durante a reação, e formará aqui o ácido propano sulfônico, aonde o grupo sulfônico substituiu um dos hidrogênios que tinha aqui no carbono número 2, e este de hidrogênio se ligou ao OH, a hidroxila do ácido sulfúrico, produzindo água. Mesma situação aqui com o benzeno, produzindo aqui o ácido benzeno sulfônico. Temos ainda a alquilação, que é a reação entre derivados halogenados ou haletos orgânicos, né? Pode ser chamado de haletos orgânicos também, e hidrocarbonetos aromáticos, para formar hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Temos aqui o benzeno, onde um dos seus hidrogênios irá se unir aqui, o benzeno reagindo com clorometano, e um dos seus hidrogênios será substituído pelo metil, pelo CH3 aqui do clorometano. E isso acontece com a presença de um catalisador, do tricloreto de alumínio, formando o clorometano e o ácido clorídrico. Aqui mais um exemplo, só que agora com naftaleno. Percebam que a nomenclatura é um pouquinho diferente. Alfa-etilnaftaleno. Temos aqui o naftaleno junto com o cloroetano. O cloro junta com o hidrogênio do naftaleno, formando o ácido clorídrico. E o naftaleno se junta com o grupo restante aqui, no caso um etil, né? Com a presença de catalisador, no caso esse catalisador aqui é o tricloreto de alumínio, e formará o alfa-etilnaftaleno ou o beta-etilnaftaleno. E por que desse alfa e desse beta? Ao olharmos a posição do naftaleno, das suas extremidades aqui, as partes inferiores e superiores, no caso aqui onde tem os dois anéis, as partes superiores e inferiores nós chamamos de alfa, e as duas laterais chamamos de beta. Como há a ligação, quando há a ligação na parte inferior ou superior, aqui não dá para saber, está representado como inferior, mas imagine essa molécula aqui em 3 dimensões, então ela poderia girar e ir para cima, né? Ela giraria ali no próprio eixo, e esse CH2 e CH3 ficaria na parte de cima. Então, é chamado de alfa-etil, que é o grupo que substituiu aqui o hidrogênio, o grupo substituinte, e naftaleno. Ou o beta-etilnaftaleno. Lembrando aqui que o alfa-etilnaftaleno forma em maior porcentagem do que o beta-etilnaftaleno. Ainda há a acilação, que consiste na reação entre haletos de ácido carboxílico e hidrocarbonetos aromáticos, formando cetonas e aldeídos. Aqui o benzeno, reagindo com cloreto de etanoíla, o hidrogênio aqui do benzeno será substituído, né? Ele irá se juntar aqui com o cloro, formando ácido clorídrico, e o resto do grupo, aqui do cloreto de etanoíla, será unido ao benzeno, formando acetofenona, ou fenilmetilcetona. E outro exemplo do benzeno reagindo com cloreto de metanoíla, né? Agora, perceba que tem um carbono a menos, continua tendo aqui um catalisador, que é o cloreto de alumínio, ou tricloreto de alumínio, é o mais adequado, mas tanto faz, pode chamar dos dois nomes que está correto, formando aqui o fenilmetanol mais o ácido clorídrico. Há ainda a dirigência dos compostos aromáticos. Ao se realizar a segunda substituição no anel aromático, verifica-se experimentalmente que há uma dependência do primeiro grupo substituinte, ou seja, você realiza ali uma ligação, uma substituição, e insere um grupo nesse anel aromático. Você tira um hidrogênio e coloca um grupo. Quando há a segunda substituição,
Essa segunda substituição, ela depende da primeira, pois a primeira é que vai determinar a posição aí da nova substituição. Considerando que o anel aromático ele é um círculo, temos que dar nomes aqui para facilitar as posições. Vamos lembrar esses nomes? Aqui nós temos o grupo substituinte. Então, ao contrário desse grupo substituinte, chamamos de para. Primeira ligação após o grupo substituinte, orto. E aqui não está representado, mas a segunda ligação após o grupo substituinte é chamado aqui de meta. Então, aqui é o grupo que substituiu o primeiro hidrogênio, orto, meta, meta, orto, e voltamos ao grupo. Esses radicais que caracterizam por apresentar apenas um átomo ou um grupo de átomos, com somente ligações simples. Então, você tem aqui o seu anel benzênico, substituiu aqui por algum desses radicais com ligações simples ou com apenas um átomo, vai acontecer aqui os radicais orto-para-dirigentes. Como assim? Irão se ligar ou nas posições orto ou para. E aqui temos alguns exemplos. Aqui o tolueno. Qual que é o grupo substituinte? O hidrogênio que estava aqui foi substituído por um metil. E ele determina então a posição do tipo orto ou para. Olha só, reagindo aqui com cloro, que o cloro veio para a posição orto. E na segunda situação aqui, para. Então, temos as duas situações. Aqui, a monobromação do fenol. No caso, o primeiro grupo substituinte que cria o fenol em si é essa hidroxila. E o bromo veio aqui para a posição orto, ou pode vir para a posição para. E aqui alguns outros exemplos. Radicais metadirigentes, como é de se presumir, após a primeira substituição, a partir dessa primeira substituição, ela facilitará aí que a ligação da segunda substituição ocorra na posição meta. E aqui nós temos alguns radicais aí que fazem que isso aconteça. Eles se caracterizam por apresentar em sua estrutura elétrons pi, ou seja, duplas ou triplas ligações, ou ligação covalente, chamada comumente de coordenada ou dativa. Então, esses grupos aqui, eles indicam que a segunda ligação vai acontecer aqui na posição meta. Temos aqui o grupo nitro, e ele é um dos que fazem com que isso aconteça, e aqui alguns outros exemplos. Né? E, por último, ainda vamos falar do mecanismo das reações de substituição. Quando há halogenação de alcanos, o mecanismo que explica a substituição é denominado substituição via radical livre. Vamos lembrar lá o que é um radical livre? É quando há a homólise, há uma quebra igual, onde um composto formado aí por uma ligação covalente recebe energia, há o rompimento dessa ligação e os dois átomos que compartilhavam par eletrônico mantêm o seu elétron, formando assim radicais livres. E esses radicais livres aí, eles possuem uma certa energia que permite eles não estarem ligados por algum tempo e não possuem carga, ok? Aqui nós temos o X, que representa o halogênio, o R, que é o radical alquilo. Vamos ver aqui a primeira etapa, cisão homolítica e não hemolítica. Faça a correçãozinha aí, porque há um erro de digitação. Homo, que significa igual, e lítica, que significa quebra. Né? Há homólise aqui que há entre um halogênio. Temos aqui qualquer um dos halogênios, pode ser o flúor, o cloro, tanto faz, o iodo, e há a quebra homolítica, ou seja, cada um dos dois átomos mantém os seus elétrons e forma, então, dois átomos com seus elétrons. Na segunda etapa da cisão homolítica do hidrocarboneto,
e o ataque do radical livre, no caso aqui representado por X, retirando o hidrogênio. Então, nós temos aqui o hidrocarboneto, que estava ligado ao seu hidrogênio. A cisão homolítica, o hidrogênio vai embora levando o seu elétron e o halogênio substitui ele, toma o seu lugar, formando aqui tanto o HX com um dos halogênios, como o grupo de hidrocarbonetos ligado ao outro halogênio. Como assim? Havia dois halogênios, houve a homólise, um se liga ao hidrogênio, formando um ácido, formando um halogênio hídrico, e um outro halogênio que estava ligado aqui, o segundo, se liga ao hidrocarboneto. Quanto à substituição em compostos aromáticos, que possuem nuvem eletrônica deslocalizada, será sempre uma substituição eletrófila, em que o primeiro ataque ao núcleo aromático será do grupo que apresenta carga positiva. Então, enquanto no primeiro exemplo será nucleófila, porque primeiro se ligará aí o halogênio ao hidrogênio, nos anéis aromáticos será eletrófila, pois se ligará aqui primeiro ao anel aromático, que tem aí elétrons com facilidade de realizar a ligação, que são elétrons do tipo π. Galera, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.